Nosso prato não tinha nenhum talento, e após ele descobrir qual era sua habilidade especial, ele foi considerado um dos aventureiros mais fracos, pois a sua habilidade era inútil, e ele estava destinado a viver sua vida miserável da pior classe possível. Mas depois de morrer numa dungeon, ele acaba renascendo, pois essa era sua habilidade especial. Mas ele não renasceu como humano, ele renasceu como um monstro, e a partir daí ele teria que evoluir. Pô, para galera, tudo bom? Estou trazendo um obra novo pro canal, então deixa o like, se inscreve no canal. O Prota perdeu seus pais quando era muito novo. E depois que os monstros mataram seus pais, naquele dia ele jurou que iria se tornar um aventureiro. Habilidades. É um poder que Deus deu aos fracos humanos, para que eles pudessem retaliar contra os monstros, até mesmo se defender. As habilidades são reveladas para os humanos antes de completarem 12 anos. Embora exatamente quando isso acontece, varia de pessoa para pessoa. E entre todos os aventureiros, o Rank S está no auge, pois nele o indivíduo tem um grande poder de um exército graças às suas habilidades. E quando o Prota era menino, ele também ansiava pelo seu poder novo, realizar feitos heróicos como ele escutava em contos de fadas. Ele até mesmo chegou a implorar a Deus para lhe dar uma habilidade especial, que ele possa livrar o mundo do mal, mesmo que seja só um pouco. Mas aqueles pensamentos não deram em nada, pois no dia que ele recebeu a sua habilidade, ele descobriu da pior forma que não tinha nada especial. Aquele garoto alegre, após receber sua habilidade, foi correndo para o sacerdote, dizendo que finalmente tinha conseguido a sua habilidade. Mas quando o sacerdote viu, a habilidade que ele tinha ganhado não era útil para se tornar um aventureiro. A cena corta para um tipo de caverna. Um dos soldados dá uma bronca dizendo para ele andar direito. E o Prota acaba se desculpando. E o cara continua dizendo que foram muito generosos em contratar uma pessoa como ele, sem nenhum tipo de habilidade. Então a única coisa que ele pede naquele momento é que ele não faça nada que os matará. E ali somos explicados que a habilidade do Prota é renascimento, mas ele só poderia voltar à vida uma vez. E para aventureiros, as habilidades são a arma mais importante. E a habilidade que ele conseguiu é de pouca utilidade para um aventureiro. Enquanto ele anda na caverna, ele explica que estava vivendo como um aventureiro de terceira categoria, fazendo o único trabalho que ele conseguiria, só alguns bicos. Ele fala que tem orgulho do que ele faz. Enquanto eles andam, aquele cara zoou o Prota, dizendo que ele tem uma irmã mais nova, que tem uma habilidade mágica e ainda assim se recusou a se juntar a ele. E o outro zomba dizendo que era claro que ele iria, pois ele não tem nenhuma habilidade especial, era só um inútil. Mas de repente, um dos soldados repara alguma coisa. Quando ele olha, é um Goblin. Ele acaba usando a habilidade na sua espada e o outro cara usando a habilidade do seu martelo gigante. Eles acabam matando aquele monstro. Logo em seguida eles zombam que era muito fácil. Aquele soldado, Arthur, fala para o Prota pegar as pedras mágicas. E o Prota obedece, conseguindo tirar ela dentro do monstro. E o Prota fala que eles estavam fora do mapa, então eles precisavam se apressar. Mas enquanto ele falava, aquele cara, Arthur, briga com ele dizendo para ele não falar nada, pois senão ele iria batê-lo. Mas de repente o Prota vê um pingo de água caindo no chão. Quando ele olha para cima, assustado, ele vê vários monstros. Só dá pra ver os olhos. Aquele cara grita, dizendo que era diabetes. Eles começam a matar aqueles monstros, mas não dava, pois tinha uma quantidade incrivelmente alta. Aquele Arthur está pensando no que ele poderia fazer, pois aqueles monstros são difíceis de serem derrotados, e eles ainda são conhecidos pelo seu apetite voraz. Mas logo ele entende o que ele deveria fazer. E o Prota está sofrendo, tentando lutar mesmo que não tenha nenhum tipo de habilidade. Ele tenta lutar contra aqueles monstros, mas parece não adiantar. E ele sabe disso. Ele sabe que não poderia lutar contra eles. Mas de repente ele se assusta olhando pra cima, vendo que Arthur estava sorrindo. O Prota está prestes a cair naquele buraco. Ele está gritando para o Arthur o salvar, mas o Arthur só fala que é melhor ele morrer do que todos eles ali morrerem. E o Arthur complementa dizendo que ele tem a habilidade de reviver, então não seria um problema para ele. Mas o Prota estava desesperado, pois ele não tinha o que fazer naquela situação. Ele não conseguiria sair daquela profundidade sozinho, e tinha muitos monstros ali. Ele acaba caindo e não tinha muito o que fazer. Aqueles demônios começam a matá-lo, e ele começa a gritar com muita dor. E no final de tudo, ele estava todo esbagaçado, mas uma janela aparece de repente. Ela fala que o Revival foi ativado, no caso a habilidade dele. Ele acorda de repente e se pergunta se ele estava realmente vivo. E ele lembra que a sua habilidade então o trouxe de volta com segurança. Mas ele percebe que a sua mão era literalmente um esqueleto e fica meio em dúvida do que poderia ser. Ele pega uma espada e vai se olhar no reflexo dela e vê que ele está só o esqueleto. Ele não sabe o que poderia ter acontecido porque ele estava daquele jeito. E ele percebe que ele não conseguia falar.
pois como ele estava só o esqueleto, ele não tinha lábios, e se pergunta se aquilo era um sonho. Ele logo abre as suas janelas de status para verificar, e ele vê que não estava mais no nível 9, e o seu apelido não era mais o antigo, estava chamando de Win. Ele olha e aquele Witch era um monstro ressuscitado com mana maligna em seus ossos. Aquela janela de status também fala que é difícil para um aventureiro de rank E, mas é muito fraco e não tem inteligência. E não é nada além de um cadáver errante. O prota fica desesperado e com raiva ao mesmo tempo, pois ele tem uma cabeça e ele estava conseguindo pensar. De repente ele lembra de uma conversa que ele teve com aquele sacerdote. O sacerdote dizia que não tinha registro daquela habilidade que ele tinha conseguido, mas se funcionasse exatamente como estava descrito nela, não seria adequado para um aventureiro. E o prota está pensando que não sabia os detalhes de uma habilidade rara, e se pergunta se aquilo aconteceu por causa do dano do seu corpo, ou talvez da mana daquela masmorra. Mas ele acaba chegando à conclusão que aquilo não importava, pois ter um corpo daquele jeito era praticamente uma sentença de morte. E ele já estava aceitando o fato de ele ter morrido e agora ser só um osso. Ele estava pensando que a sua vida não era nada boa. E o que ele queria era só proteger o seu país e conseguir aquela habilidade defeituosa, apesar de arriscar suas vidas todos os dias e ser ridicularizado por todo mundo. Ele se pergunta do porquê ele não conseguiu um talento. E ele imagina sua irmã, pois ela conseguiu um talento extraordinário. E ele acha que era frustrante demais. Ele acaba imaginando que a sua irmã estava certa. Ele só não chora ali porque ele é um esqueleto, mas ele estava quase. Ele já estava pensando em desistir, só se entregar, mas de repente ele volta a si. Ele fala que não, ele não iria desistir daquele jeito. E aquilo não poderia ser verdade. Ele explica que os monstros podem evoluir e ganhar níveis, e ganhar habilidades também. Então não era a solução só apenas desistir. E se ele continuasse evoluindo e obtendo habilidades, ele poderia voltar a se parecer com o humano novamente, talvez um dia. E se for esse o caso dele conseguir voltar a um humano, ele poderia ser um Rank S, como ele sempre desejou a todo tempo. Mas ele está pensando que Waves são monstros terrivelmente fracos. E como ele faria isso? Mas ele tem algo que os outros monstros não têm. Ele consegue pensar, ele tem inteligência. E ele está determinado que iria fazer aquilo mesmo, pois aquela esperança que ele tinha, ele conseguiria multiplicá-la, pois daria certo, pois ainda há esperança nele. Depois de um tempo ele explica que não foi muito difícil passar pelos monstros, já que ele era um esqueleto. E o que ele estava fazendo ali era coletando informações. Ele precisava saber qual tipo de terreno, os monstros que tinham ali e algumas outras coisas. E ele teria que conseguir vantagem de tudo. Ele acaba encontrando o Goblin. O Goblin era bem fraco. Ele poderia aproveitar essa chance para conseguir um XP. O Goblin acaba percebendo ele. E o Goblin olha para trás. Mas o Proto já estava apunhalando aquele Goblin. E ele percebe que a sua isca funcionou. Ele acabou ganhando 3 de XP e conseguiu subir seu nível do 1 ao 3. E ele está pensando que conseguiu derrotar um monstro que era um nível mais alto do que o dele. E se ele conseguisse fazer aquilo, se ele juntar o seu corpo e a sua inteligência humana, ele poderia avançar níveis. Ele também está pensando que, teoricamente, quando ele avançasse, o nível 5 ele deveria ser capaz de evoluir. Falta 2 níveis ainda para ele conseguir evoluir, mas o problema é que ele já morreu uma vez, ele não poderia morrer de novo, e por isso ele tem que ser o mais cuidadoso possível. E ele terá que conseguir subir de nível como se a vida dele dependesse disso, que é o caso. Depois de um tempo ele estava lutando contra outro monstro, um Goblin Slug. Por mais que o nível dele era nível 1, ele era gigante. Ele acaba dando uma espadada finalizando aquele monstro. Ele acabou ganhando 1 de XP, por mais que seja pouco é melhor que nada. Ele até reclama da sua quantidade de XP que ele ganhou matando aquele monstro. Mas agora, ele precisava pensar em uma coisa. Ele estava pensando que chegou no seu limite do seu plano de evitar monstros fortes e apenas caçar os fracos. Mas agora não restava mais monstros fracos, então ele teria que ir para os fortes. Ele até pode continuar evoluindo, mas poderia demorar décadas se ele não conseguir matar aqueles monstros. Ele está atualmente sentado com as costas na parede. E ele está pensando que não precisa descansar, também não precisa de comida, então era menos dor de cabeça. Ele está pensando que pode facilmente esquecer como era ser humano, pois agora ele não precisava das necessidades básicas dos humanos. E ele também não precisava dormir. Ele está também falando que já perdeu a noção do dia e noite, pois ele está numa caverna, uma masmorra, e não sabia se era dia ou noite. Não havia sol ali, e por isso ele não sabe quantos dias se passou. Ele fala que talvez tenha passado 2 ou 3, talvez nem tenha se passado o dia. E ele estava se perguntando se a sua irmã estaria preocupada com ele. Bom, ele fala que esteve fora por dias, então é possível que ela não tenha notado.
mas ele acaba lembrando do passado. Aparentemente, que rola alguma coisa que várias pedras caem em cima dele, mas ela consegue o defender. E ela pergunta pra ele do porquê ele simplesmente não para, já que ele não tinha nenhum tipo de talento. Após lembrar daquela cena, ele simplesmente muda a sua opinião. Ele fala que no que ela tenha notado, ela provavelmente não estaria nem um pouco preocupada com ele. Ele está confuso no que poderia pensar sobre ela. E ele está botando a culpa naquela dungeon, pois ele está ficando depressivo. Mas ele logo se anima, pois ele teria que sair dali, ele não poderia ficar para sempre. E agora ele teria que escolher qual dos monstros ele iria lutar, pois ele precisaria fazer isso se quisesse ficar mais forte. Depois de um tempo, tem um lobo, a espécie Red Ear, aparentemente é uma sorte, de nível 7. O Proto está deitado no chão enquanto o lobo está do seu lado. O lobo está meio desconfiado, mas ele só ignora o corpo do Prota. O Prota não pode vacilar. Ele sabe que ele teria que derrotá-lo, pois ele iria conseguir subir de nível imediatamente. Ele está pensando se ele tenta matá-lo ou não, pois aquele monstro era nível 7 e ele era só nível 3, além de ser muito mais forte e mais rápido do que ele. E ele se pergunta se ele conseguiria derrotar mesmo aquele monstro, mas ele volta a si e fala consigo mesmo para ele confiar na sua habilidade. Afinal, ele era um monstro com inteligência humana. E ele só precisaria usar sua inteligência de um momento certo para matá-lo. Ele está com seu plano, pois ele estava deitado no chão, se fingindo de morto. Então ele iria conseguir investigar a masmorra com segurança, já que ele tinha essa habilidade de se fingir de morto, claro. Ele já marca um símbolo na parede, para ele lembrar que aquele era o território daqueles lobos, e naquele caso, ele iria tentar matar aquele monstro. Enquanto ele estava deitado no chão e aquele lobo se aproximava daquelas mochilas, o Prota usa aquela chance se levantando, segurando a espada e apunhalando aquele lobo, ou finalizando. Ele revela que sabia que aquele lobo iria aparecer ali, pois ele tinha colocado comida, um corpo morto e bagagem ali. Então o lobo iria atrás. Ainda assim, o lobo ainda não estava morto. O Prota cai junto com aquele lobo daquele penhasco e apunhala o lobo novamente, tentando matá-lo. E ele está pensando, enquanto ele apunhala aquele lobo, que o seu corpo, por mais que seja só ossos, é extremamente leve ao ponto de ser o mais forte. Mas o lobo consegue segurar a espada com a sua boca. Eles estão lutando freneticamente, pois querendo ou não, aquele lobo é mais forte. O lobo de repente solta aquela espada e agarra o braço do Prota. Ele teria que se livrar daquele lobo, mas ele estava já determinado que não iria morrer para aquele lobo. Ele não iria morrer ali. Ele acaba apunhalando o lobo com seu osso quebrado. E ele percebe que ele conseguiu matar, depois de muito esforço. E ele ganhou 11 de XP, subindo do nível 3 ao nível 5. O sistema avisa novamente que ele atingiu o limite para o nível, e a condição de evolução foi cumprida. Ele começa a instantaneamente evoluir. Ele está surpreso que conseguiu evoluir tantos níveis em poucos dias assim. E deixando de lado a sua aparência, ele tem muito a elogiar o corpo de um monstro, pois ele era realmente forte. E ele vê que ele estava realmente evoluindo. O seu corpo começa a brilhar no escuro com uma luz verde e uma aura forte ao seu redor. E aparentemente seu corpo estava se regenerando, já que ele tinha quebrado alguns ossos. E ele estava torcendo para virar mais humano. Depois de um tempo ele olha para a água e vê que evoluiu para um gol. O sistema faz um aviso. Ele fala que o morto se transformou em um monstro. E agora tomou a forma de um demônio comedor de cadáveres. Ele tem garras e presas viciosas, mas sua regeneração e as suas características mais temíveis. E ele percebe que virou um gol mesmo. Por mais que ele esteja meio feio e meio deformado, daquela forma definitivamente parece mais humana. E ele também percebe que o seu braço, que o lobo tinha quebrado, se regenerou e voltou ao normal. E ele se pergunta se foi graças à evolução. Ele verifica suas janelas de status e percebe que ele ficou muito mais forte. Além de ele ter subido de nível, seu DAP e o seu MP aumentou drasticamente. Até mesmo seu ranking. E ele fica extremamente feliz, pois pela primeira vez na sua vida ele conseguia realmente evoluir mais rápido. Além dele ter uma habilidade, regeneração. E essa pode ser a habilidade que ele esperava. E também não é como se ele fosse se transformar totalmente em um monstro. Ele percebe que o limite do nível de um gol é nível 20. E quando ele chegasse lá ele poderia evoluir novamente. E ele estava bastante ansioso e determinado para ver o que ele iria se tornar. Mas também não é como se ele tivesse alguma outra opção. Ele teria que seguir aquela, subindo de nível e evoluindo. Ele ficaria mais forte lentamente. E agora, ele está determinado, fechando seu punho, que ele iria evoluir e voltar para a forma humana, se tornando um aventureiro mais forte que existia. Depois de um tempo, o Prota estava lutando contra um rato gigante. O nível do rato era nível 5. O rato estava conseguindo se defender daquela espada. E o Prota está imaginando o quão ruim era a garra dos gols, pois elas atrapalhavam o seu uso com a espada e tornava mais difícil movimentar aquela espada. De repente, ele leva um golpe daquele rato. Ele acaba sendo jogado para trás, mas ainda consegue ficar de pé.
Ele joga aquela espada em direção ao rato, que o acaba acertando, fazendo um ferimento grande. Ele finalmente consegue matar aquele rato, mas ele tem um problema sério, pois aquelas garras que ele tinha estavam o atrapalhando a lutar. Ele consegue finalmente subir para o nível 6. Ele fica animado e percebe que a próxima evolução só é no nível 20, então ele tinha um longo caminho pela frente. Ele começa a usar aquela habilidade que ele tem de regeneração. Ele encosta sua mão na barriga e começa a regenerar rapidamente. Ele realmente fica impressionado pela essa regeneração. Mas agora ele tinha um grande problema. Aquele corpo pode até ser bom, em regeneração e etc. Mas agora ele sentia fome e ele teria que comer algo. E como só tinha aquele rato, infelizmente era a vida, né? Ele começa a morder e comer a pena daquele rato. E ele sabe que ele teria que se comer. Por mais que seja um rato sujo, ele não iria resistir se não comesse. Ele estava ficando cada vez mais parecido com o monstro. Na verdade, ele até mudou de ideia. Ele diz que sente que aquele estilo é mais humano, comparando a quando ele era um esqueleto. E não há dúvida que ele está mais perto de ser um humano, pois é que ele consegue se regenerar e até mesmo sentir fome ali. E em pensar nisso ele fica mais animado, começa a comer rapidamente. Mas alguns dias depois, ele estava frente a frente com Morkin. E esse já era mais forte do que os demais, pois esse tinha nível 14. E seria um oponente bem forte. Aí depois de um certo esforço do Prota, derrotá-lo, conseguindo 32 de XP. E o nosso Prota já estava no nível 14, impressionantemente rápido. Ele comenta que estava subindo em um nível muito bom. Ele comenta que ele pode se arriscar graças à sua regeneração, pois aquilo o ajudava demais. Além de ser ótimo, ele não conseguir sentir nenhum tipo de cansaço, já que ele era um morto-vivo. E agora só faltava 6 níveis para ele evoluir, então era mais rápido, então ele teria que se concentrar bastante. Ele comenta que pode estar correndo bastantes riscos, mas ainda assim é incrivelmente rápida essa evolução, além de que ele era muito mais forte do que o seu eu antigo. E ali ele estava olhando a sua janela de status, imaginando quão rápido ele está evoluindo. Depois de um tempo de estar sentado, ele está torcendo para sua próxima evolução, ou deixar mais parecido com o humano. E de repente ele começa a lembrar da sua irmã. Ele se pergunta o que ela deveria estar fazendo agora, pois ele costumava se dar bem com ela há muito tempo atrás. Mas de uns tempos pra cá, ele diz que ela começou a mal falar com ele, por causa da sua habilidade. Ele não conseguiu trabalhar adequadamente como aventureiro, e também nem ganhava tanto dinheiro assim. E foi muito difícil para o Prota economizar o suficiente para ajudar sua irmã. Mas diferente dele, aconteceu o que ele menos esperava, que a sua irmã tivesse uma habilidade mágica que era adequada para um aventureiro. Ela se tornou uma aventureira de rank C. Ele ficou bastante feliz com isso, mas algo nela mudou. Em um certo dia, ele pergunta pra ela se ela tinha se tornado aventureira de rank C. Ela olha pra trás e ele fala que aquilo era muito incrível, e ele estava muito orgulhoso. E ele também revela que ficou preso no rank D esse tempo todo que ele trabalhou. Mas ela fala algo que ele não gostou nem um pouco, e o deixou triste. Ela diz que era muita burrice um fracote como ele estar tão determinado a ser um aventureiro. E ela o pergunta do porquê ele não simplesmente para, já que não tem talento para aquilo. Ele leva um choque, ele fica sem acreditar. Ele ficou rantrando a cabeça de que ele era o irmão mais velho e inútil e a sua irmã era nova e talentosa. E a partir dali, ele diz que ela começou a olhar diferente. Ainda mais quando ela começou a trabalhar como aventureira. E eles foram se falando cada vez menos. E ele acabou evitando de ir pra casa por muito tempo, pois já era um estranho. E naquele momento que ele estava sentado, ele se perguntava o que ela poderia estar pensando. Se ela pelo menos sabe que ele estava desaparecido. Ele também fala que se ele voltasse para casa, ele teria certeza que ele iria ser exterminado. E ele também não consegue falar ainda, então não adianta tentar. Ele até tenta falar, mas começa a fazer vários barulhos estranhos. Depois de um tempo ele percebe uma movimentação e um barulho. Ele logo se esconde rapidamente. E está se perguntando se era um Goblin. Não, mas os Goblin ele fala que não se movimentavam daquele jeito. Ele espia e vê que era pessoa. Era um grupo de aventureiro que tinha 3. E aquilo não era tudo. Ele acaba de ver que a sua irmã é uma deles. E ele percebe que a masmorra estava fechada para a cidade. Mas em pensar que por coincidência eles o encontrariam ali. E ele começa a pensar no que poderia fazer, pois ele realmente poderia ser morto se eles o encontrassem. E ele teria que se afastar e garantir que eles não o ouvissem. Por outro lado, a garota pergunta o que aquele cara queria dizer com ficaram sem pomada. E aquele cara que estava conversando com ela pede desculpa e fala que não pensava que eles usariam tanto. Uma das outras garotas fala que também eles não poderiam verificar quanto tinham sobrado, pois aquelas sacolas são opacas, então não daria para saber. Mas a irmã do Prota fala que aquilo era o básico.
E ela pergunta pra eles o que eles fariam se eles fossem mordidos por um monstro. Mas aquela garota fala que não era tão ruim assim, pois eles lidam com a maioria das feridas apenas limpando e bebendo uma poção. Mas a irmã do pato fica irritada. E ela faz uma pergunta: como aquele cara confiaria em uma pessoa que não levou a sério os preparativos, ainda mais para protegê-los? Mas aquele cara já muda sua voz. Ele já está um pouco desesperado, dizendo que foram eles que concordaram em ajudá-la em tão pouco tempo. A garota fala que ele era o único responsável por concordar. Então não tinha desculpas para quando eles estão arriscando as suas vidas. Ou para estar assistindo aquela cena de longe e estar pensando que ela é a mesma de sempre, até na dungeon. E ele pensa que ela não deveria fazer questão de discutir por causa daquele motivo. Mais ou menos. E até mudou um pouco de ideia, dizendo que ela tinha um pouco de razão. Mas de repente, onde ele estava saindo, ele sem querer arranha sua unha na parede. E aquele grupo acaba escutando, perguntando se era um monstro. A sua irmã já começa a canalizar uma magia de gelo. Ela começa a tirar várias magias de gelo naquela direção, que acaba acertando o Prota e congelando uma parte da sua pele. Eles acabam alcançando. E vendo que era um gol, aquele garoto faz uma cara sinistra. Todos sabem que ele era um monstro. E aquela garota fala que eles não eram fortes, mas são durões. O Prota está ferrado. Ele estava numa situação péssima. Ele teria que pensar em algo, rapidamente antes de ser morto. O Prota acaba caindo no chão, no desespero. O Prota está se perguntando do porquê tinha que ser logo a irmã dele, entre todas as pessoas que existiam para estar ali. Uma da garota, a Lina, fala que Ghost tem habilidades de cura, então eles teriam que ficar esperto. Aquele garoto, que se chama Derek, fala que eles só tinham que derrotá-lo uma única vez. A garota avisa que se ele se afobasse, certamente ele iria se machucar. E a irmã do Prota, Calmia, fala que derrotá-lo de uma vez é apenas a prática padrão, depois de encurralá-lo com ataques seguros. O Prota sabe que ele está ferrado, pois ele não tem certeza se conseguiria fugir, que fosse pelo menos um V1. Mas um V3 é difícil, além de que a sua irmã está no nível 18, e ele está pensando que ela ficou muito forte. Os três estavam igual psicopata, olhando para o Prota, e ele precisava de uma oportunidade e uma ideia para fugir, senão ele realmente iria morrer. Aquele garoto começa a avançar no Prota, dizendo que iria esmagá-lo com a sua habilidade. Ele grita corte escaldante, tentando acertar o Prota com sua lâmina de fogo. E o Prota fala que aquela habilidade cobre toda a sua arma com chamas, e se o acertasse, não seria da hora não. A outra garota está avançando no Prota, corpo de luz, uma das habilidades dela. E aparentemente ela é muito rápida. O Prota consegue defender com seu braço, mas ele não iria aguentar por muito tempo. Ele está sendo encurralado totalmente, desviando dos ataques, mas ele não aguentaria muito tempo aquela situação. E ele sabe que não aguentaria um único golpe daquele cara. O Prota tá pensando uma ideia. Ele teria que desviar de tudo, sem ser acertado um único golpe, e ele só precisaria esquivar. E com isso ele conseguiria fugir numa rota. Ele fala que com aquela diferença de pessoas e de níveis, é impossível para ele fugir agora, pois agora ele está encurralado em uma parede sem escapatória. Ele está pensando que não queria de jeito nenhum atacar humanos, mas naquela situação não teria outra escolha. Aquele garoto pula em cima dele e grita que ele iria morrer, mas o Prota fala que ele não é um moço normal, e ele está pensando no que ele poderia fazer, tentando usar sua camisa. Ele de repente chuta uma pedra naquela espada. O cara fica sem entender nada, se perguntando como assim um gol chutou uma pedra. Mas enquanto ele pensava isso, o Prota avança nele, lançando uma cotovelada no seu rosto. E ele está pensando que não consiga usar suas garras, e ele iria fugir agora, e começa a correr sem parar. Enquanto o Prota corria, ele estava pensando que ele poderia correr o mais rápido possível e ficar mais longe possível, pois normalmente perseguir monstros mais profundamente na masmorra é proibido. Então talvez ele teria uma chance de fugir. Aquele garoto volta a si e está pensando que ele era um idiota por ter caído naquilo. A garota de cabelo branco começa a correr atrás do Prota, dizendo que não iria deixá-lo escapar. E o Prota está pensando que ele estará ferrado se ela ultrapassá-lo. O Prota se vira rapidamente e fala que ele teria que enfrentá-la. Ele não teria escolha, pois se ela o alcançasse, tudo estaria acabado. O Prota acaba levando um golpe daquela garota, mas ele consegue defender com seu braço. E ele sabe que aquilo não faria muito dano, já que ele tem a sua habilidade de regeneração. Mas também ele não iria aguentar muito daqueles golpes, claro. Ele está tentando aguentar o máximo. Ele usa sua garra batendo na espada ou fazendo ela cair no teto. Mas agora a garota está sem a sua arma. E o Prota sabe que se deu bem, pois ele conseguiu se defender. Aliás, ela não saberia que um monstro iria planejar fazer algo assim.
A sua irmã de repente diz o feitiço, chamado Flash de Gelo, e o Prota sabe que agora ferrou. Ele acaba ficando espantado e já olha em direção à sua irmã. Ele está canalizando uma magia. Várias flechas de gelo começam a ir na direção dele, e várias o acertam. Ele acaba caindo no chão, e aquela garota consegue recuperar sua espada. Ela fica bastante animada e fala que aquilo era esperado da princesa de gelo, Calmia. Aquele garoto fala que queria matá-lo para conseguir subir de nível. E a irmã do Prota fala que ele foi muito agressivo, e por isso foi punido. E a irmã do Prota fala que se ele tivesse mantido sob controle o monstro, ela poderia ter terminado ele com a sua magia facilmente. O Prota não está morto ainda, ele está delirando de dor. E ele sabe que se continuasse daquele jeito ele seria morto. Ele não consegue levantar porque ele já está sem músculos, não tem músculo nas suas pernas, o fazendo incapaz de levantar. Ele olha para aquele gelo e fala que aquele poder era absurdo. Ele começa a usar sua habilidade de regeneração para tentar fugir. Ele está falando que mesmo com aquele dano e todas aquelas feridas ele conseguiria correr em 1 minuto. Mas a sua irmã obviamente não ia deixar facilmente, pois ele não teria 1 minuto inteiro. Ela está canalizando outra magia, lança de gelo. O Prota está no chão, imaginando que ele seria ali morto pela sua irmã, pois ela estava canalizando a forte magia que ela tinha. E ele não conseguiria desviar a tempo porque suas pernas estão feridas. Ele até pensa em saltar em cima dela e assustá-la, mas não adiantaria muito. Ele tenta pensar em algo melhor. Ele fala que se ele pelo menos conseguisse fazer algo a respeito do seu feitiço de regeneração, mas não tinha muito o que fazer. Ele pensa que iria tentar falar. Ele tenta e começa a sair algumas palavras. E por algum momento, a garota imagina o seu irmão. A sua magia acaba errando, propositalmente, claro. E aquele garoto pergunta o que ele estava fazendo, pois ela errou um alvo fácil daquele jeito parado. O Prota está imaginando que aquilo foi por pouco. Ele teria sido morto ali. O Prota revela que seu plano de falar seu nome funcionou, embora foi por pouco, claro. A garota está sem entender nada. Ela está se perguntando do porquê ela tinha feito aquilo, porque ela errou em um monstro. E o Prota percebe que aquela regeneração tinha acabado. Ela começa a invocar de novo aquela magia de gelo, mas o Prota só faz um barulho assustando. Ela acaba caindo no chão e ele consegue fugir. E a garota percebe que ela foi enganada. Ela tá em um truque besta. Aquele garoto começa a gritar ou perguntando o que ela estava fazendo, pois aquele monstro era um alvo fácil e ela o deixou escapar. Mas a Calmia está sem falar nada. Ela está só em silêncio. Depois de um tempo, quando o Prota conseguiu fugir, ele estava ofegante, pensando que foi por pouco, pois ele estava quase sendo morto. Ele nunca imaginaria que ele seria encurralado por 3 aventureiros de nível superior, ainda mais pela sua irmã. Mas ele ficou grato, pois é muito bom ter uma habilidade fácil de ser usada, que é a regeneração que ele tem. E ele está pensando que a partir de agora ele teria que tomar muito cuidado com aventureiros, enquanto ele está procurando por outros monstros. Ele nunca pensaria que levaria uma surra da sua irmã. E ele fala que já faz muito tempo que não havia uma masmorra, já que eles pararam de se falar. Ele conta do tempo que ele entrava com ela nas masmorras para mostrar como é que funcionava. E desde aquele dia ela acabou superando seu nível imediatamente. E ele não poderia ser encontrado por ela novamente. Ele percebe que eles estavam indo na direção contrária, então ele ficaria bem, se fosse na direção oposta, claro. E ele se pergunta se ela estava planejando ir para mais fundo da masmorra. Isso é me explicado que as pessoas normais não podem ficar muito tempo na masmorra. Tirando a parte que a pessoa se cansa fisicamente como mentalmente, ainda há outro motivo. A mana da masmorra é venenosa para os humanos, e quanto mais tempo ele fica, mais isso te corrói. Então é muito perigoso para pessoas normais. E quando os humanos entram naquelas masmorras, eles precisam de estratégias com grande margem de erros. E ele está pensando que deve ser mais perigoso para pessoas do nível dela ir mais fundo. Por mais que ele possa ser morto de novo, se eles o encontrarem, ele ainda pensa nessa opção. Ele decide segui-los à distância, para ver se eles ficariam bem. Do outro lado, aquele grupo de aventureiros da sua irmã encontra o cadáver, que provavelmente aquele era o Prota. Aquele garoto fala que era um cadáver de um aventureiro. E a irmã do Prota chega perto e vê. Eu acho que ela percebeu que é o Prota, mas enfim, eu não sei. Aquele garoto fala que já deve ter sido todo luteado. Não teria mais nada de valioso nele. E a outra garota de cabelo branco fala que era vergonhoso morrer daquele jeito. A irmã do Prota continua, falando para eles avançarem. Mas aquele garoto fica espantado, ou perguntando se eles realmente iriam avançar. A garota de cabelo branco fala se não era muito perigoso. E a irmã do Prota fala que já explicou até inúmeras vezes ali, que com as suas habilidades e níveis que eles tinham, não deveria haver nenhum problema se eles cooperassem. E não era pra ela se apressar como fez antes, e aí sim eles ficariam bem.
O garoto está com muita raiva, falando que então a culpa é dele agora, né? E também fala que isso foi quem deixou o monstro escapar. Prota, por outro lado, está desesperado, pois eles queriam ir mais fundo da masmorra. E seria muito perigoso, pois lá existem diversos monstros realmente fortes, e eles são encontrados muito mais no fundo, pois eles gostam de mana densa. Embora haja variações e exceções, numa masmorra você precisa estar sempre preparado para o inesperado. E deve se movimentar com muito cuidado, pois qualquer erro que você tiver, você será morto. E todo esse tempo que ele passou ali, ele viu que a sua irmã era do tipo racional. Mas agora ele percebe que ela estava com pressa para alguma coisa. De repente eles escutam um barulho. Aparentemente é um monstro muito grande, segurando um tipo de taco de madeira. A garota se assusta logo quando vê ele. E ele faz um barulho sinistro. Aquele era um ogre. O nível daquele monstro era nível 22. Ele era realmente forte. O Paz está desesperado, pois ele afirma que aquele monstro é um irregular. E ele sabia que poderia acontecer, pois monstros acima de nível 20 devem estar apenas na parte mais profunda da masmorra. E tinha um daqueles monstros na frente deles. O grupo de aventureiros estão desesperados ao ver aquele ogro. O Paz está perguntando o que a sua irmã iria fazer para fugir ou matá-lo, pois com aquela diferença de nível dos dois, vão haver baixas no mínimo. Ele está pensando em sair e distrair aquele monstro enquanto eles fogem. Mas ele muda de ideia, pois ele não pode. Eles provavelmente pensariam que ele iria ajudar o monstro, então era muito arriscado. E mesmo que eles fossem tentar ajudá-los, eles achariam que eles estavam cercados. E quem seria o primeiro a ser derrotado seria o Prota, óbvio, porque é o mais fraco. E por enquanto ele só poderia observá-los e torcer para que eles saiam vivos. Aquele garoto começa a gritar, perguntando o que eles iriam fazer, pois ele tinha avisado que eles deveriam ter recuado. A irmã do Prota fala que com sua magia, ela poderia dar dano no monstro. E ela também fala que ele não pode ser invencível, desde que eles ajudem ela. Aquele garoto está com dúvida, perguntando se eles realmente poderiam vencer aquele monstro tão assustador. Ele já está até pensando em fugir e deixar ele, pois considerando seu nível baixo, comparado ao monstro, ele com certeza iria ser morto. E ele estava em muita dúvida do que poderia fazer. Ele pega sua espada e usa aquela habilidade de fogo dele. Mas ele percebe algo, e quando ele menos espera, aquele monstro já lança um ataque nele. Mas por sorte, aquele garoto não foi atingido, e ele está pensando no quão grande o alcance daquele monstro é. A garota usa uma habilidade de corpo leve, tentando desviar do seu ataque. Aquele monstro continua atacando, e acaba acertando a sua cabeça, quando ela estava desprevenida. Aquele garoto grita o nome dela, mas já era. Aquela garota ainda não tinha desmaiado. Ela estava muito machucada. E ela estava pensando que ele apenas acertou de raspão e ela já saiu voando. E ela agora percebe o quão forte e avassaladora é a força daquele monstro. A irmã do Prota usa sua habilidade, flecha de gelo, tentando matar aquele monstro. Aquele monstro começa a se defender com seu pedaço de pedra. Uma das flechas até o acerta, mas não consegue chegar a perfurá-lo. Só causa feridas superficiais. E a irmã do Prota sabe que ele era realmente muito forte, além de ser muito resistente. E ela não poderia só vencê-lo com apenas flecha de gelo. O Prota sabe que aquilo não era bom, pois se continuasse assim eles seriam provavelmente mortos. E ele também fala que eles não têm níveis o suficiente para bater de frente contra aquele monstro. E se continuasse daquele jeito, provavelmente seriam mortos, já que as suas coordenações motoras também não eram de grande ajuda. E ele está se perguntando do porquê eles estavam indo tão fundo naquela masmorra, pois não faria sentido. A irmã do Prota acaba falando que ela iria usar uma habilidade mais forte, a sua lança de gelo. Mesmo que não o derrote, aquela habilidade os dará tempo para eles pensarem em algo. Mas o problema é que ela revela que demora a usar aquele feitiço. Ela precisaria criar uma oportunidade ainda maior do que eles fizeram ali. Aquele garoto está pensando que eles não tinham níveis o suficientes, e eles eram fracos demais. E nesse ritmo ele está com medo de morrer. A irmã do Prota grita falando para atacarem, e chamar a sua atenção agora. Pois se eles não conseguirem prolongar aquela luta, eles provavelmente morreriam. E ela está pensando agora que ela não poderia morrer naquele lugar, pois eles ainda têm chance. Aquele garoto está surtando. Ele está pensando que ela realmente estava querendo atacar aquele monstro assustador. Fácil para ela dizer. Diz ele. E ele já está contra ela, pois ele revela que ela está tão segura na retaguarda. E ela não seria atingida facilmente como ele, que já era o guerreiro. Ele fala que seu nível estava muito baixo. E se ele tentasse escapar, com certeza seria pego. E ele está imaginando que não tem chance e nem escolha, ele teria que obedecer o comando da Calmia. Ele chama a Lina, que é a sua colega, aquela garota de cabelo branco, e começa a falar no ouvido dela. O Prota já está imaginando o pior, se perguntando o que eles estavam falando baixinho.
aquele monstro continua atacando e eles teriam que se preparar. Aquela garota pula e ela consegue desviar do ataque do monstro. A irmã do Proto está falando que gostaria que eles atraíssem um pouco mais para perto, mas do jeito que eles estão sendo, totalmente espremidos, não seria possível. Ela começa a canalizar a sua lança de gelo e fala que não terá outra escolha a não se arriscar todo naquele ataque. Ela teria que conseguir. Aquele garoto fala que agora era a hora. Ele grita o nome daquela sua colega, a Lina, e a Lina acaba usando a magia, corpo leve, para fugir. A irmã do Prota fica raivosa, ou perguntando o que eles estavam fazendo. A Lina, a garota, fala para a Calma não pensar errado sobre ele. O Prota já percebe que eles queriam abandonar a sua irmã no momento mais crucial. E a sua irmã seria atacada. Ela estava frente a frente com o monstro. Ela lança o seu feitiço, mas não consegue acertar totalmente o monstro. Ela só consegue arrancar um dos seus braços. Ela fica até feliz que tinha acertado ele. Mas logo em seguida, ele acerta ela, jogando-a para trás. E aquele monstro está mais furioso ainda por ter perdido seu membro. O Prota grita, dizendo se ela estava bem. O Prota começa a correr na direção dela, pensando se ela estaria bem, depois daquele impacto. Aquele garoto acaba caindo no chão e fala que a culpa era dela, pois ela queria ir mais fundo na caverna em tão pouco tempo, mesmo sendo tão perigoso. E ele fala que porque ela queria achar seu irmão, pois é óbvio que quando um aventureiro fraco desaparece, obviamente ele tinha sido morto. O Prota já percebe o que ela estava tentando fazer. Ela estava tentando achá-lo. Aquele monstro vai preparar outro ataque para lançar nela, enquanto ela pergunta do porquê ele tinha que ser tão imprudente quando ele era tão fraco. E ela estava triste pelo seu irmão ter morrido. Mas de repente, quando o monstro ia atacá-la, o Prota lança um gancho no seu rosto, o fazendo ir um pouco longe. O Prota está pensando que sente muito por ele estar se escondendo dela. E agora ele seria o oponente daquele monstro, pois ele a protegeria a todo custo. O Prota estava frente a frente contra aquele ogro. O Prota de nível 14 contra um ogro de nível 22. Eles estavam lutando freneticamente, só que o Prota tinha uma vantagem, pois aquele ogro não tinha um braço. E ele fala que em termos de níveis, ele está muito atrás, mas ele tinha uma chance, pois o ogro não tinha braço. E o mais importante, a vida da sua irmã está dependendo disso. Então ele teria de derrotá-lo, não importa o que acontecesse. E ele fala que perder não era uma opção. Ele está lutando e consegue perfurar a cintura daquele monstro. Ele pega um dos gelos da sua irmã e joga em direção à cabeça do monstro. Mas ele acaba sendo atingido de raspão pelo ataque do monstro, quebrando todo o braço do Prota. Após o Prota ser atingido e ter seu braço quebrado, ele fala que achou que seria capaz de mantê-lo sob controle e atacasse pela esquerda, já que é onde falta um braço. Mas ele achou errado. E ele já estava imaginando que não seria fácil. Agora, os dois estão de igual para igual. Mas por mais que o monstro esteja com menos um braço, a sua velocidade, poder e alcance são todos monstruosos. E se ele quiser passar por aquilo, ele teria que dar o golpe final. Ele não pode continuar tentando pelo seu ponto cego. Ele teria que conseguir uma abertura para dar o golpe final. O ogro ataca novamente, mas o Prota se joga no chão desviando do seu ataque. E ele se levanta rapidamente. E ele está pensando que não importa o quanto aquele monstro tente, todos os seus ataques são previsíveis, desde que usem apenas um braço. E ele também fala que é possível desviar dos seus ataques se ele apenas focar nele. O Prota fala que a sua estamina pode não ser infinita, mas se aquele monstro continuar balançando aquele pedaço de pedra gigante, ele também ficará exaustivo. E aquele monstro já estava bastante cansado. O Prota começa a usar uma habilidade de uma velocidade muito rápida, e ele fala que ele pode não estar na melhor forma, mas ainda é humano. E ele não iria perder no quesito de paciência. Ele continua desviando de todos os ataques, e o monstro acaba ficando muito raivoso. E o plano do Prota agora é irritar aquele monstro, já que ele estava bastante irritado. Ele fala que uma das outras formas possíveis de ser usada contra ele é que, como ele perdesse o braço, ele iria usar suas presas. E o Prota fala que tinha plena consciência e confiança que ele iria até ele, mesmo que ele se irritasse. Ele continua irritando aquele monstro. Aquele monstro acaba mordendo o braço do Prota e quebrando alguns dentes. E o Prota fala que ele poderia até mesmo pegar seu braço esquerdo. Mas enquanto aquele monstro estava mordendo o braço do Prota, ele consegue arrancá-lo. Mas não para por aí. O Prota revela seu plano. Ele deu seu braço para que o monstro conseguisse aproximar-se dele. E aí sim ele mordesse o seu pescoço, o finalizando. Ele acaba dando uma mordida fortemente com sua mandíbula. Depois de um tempo, o Prota sai vitorioso.
Aquele monstro está deitado no chão derrotado. O Prota acabou ganhando 128 de XP, subindo do nível 14 até o nível 18. E ele percebe que ficou muito mais forte. Do nada seu braço começa a se regenerar rapidamente, em um nível absurdo. E ele percebe o quão útil é aquela habilidade, pois ele não sofria nenhum dano contanto que ele não morresse. Ele olha para trás e vê sua irmã, e se desculpa com ela, agradecendo ela logo em seguida. E ele percebe que não é que ela tinha esquecido dele, mas ela estava preocupada com ele, pois é que ele era fraco e ele poderia morrer. E por isso ela agia de tal forma. E a pega no colo, e ele estava pensando no que ele poderia fazer, pois se ele não fizesse nada, ela poderia facilmente voltar à masmorra. Enquanto ele estava andando, ele percebe uma espada no chão, e ele acaba decidindo pegá-la, pois seria útil futuramente. Depois de um tempo, tem um grupo de aventureiros, aqueles dois caras do início, aparentemente. Eles percebem que tinha uma garota que estava quase sendo atacada pelo aquele monstro, que no caso era o Prota. Esse era o plano dele. Ele começa a correr e deixa os dois pegarem ela. Aí manda o Prota, do nada acorda, e percebe que ela ainda estava naquela caverna, na dungeon. E aqueles dois homens o perguntam se ela já tinha acordado. Ela logo em seguida pergunta para eles onde ela estava. Um deles fala que ela estava inconsciente e estava sendo atacada por um gnoll. E ela já percebe. Como assim um gnoll? Pois ela estava lutando contra um ogro, não um gnoll. E ela fala que estava sentindo que alguém tinha salvado ela. E ela lembra de uma sensação estranha, dizendo que parecia nostálgico. Mas ela logo pensa que era impossível. Um dos homens pergunta se aquela espada era dela. Ela percebe que ela estava segurando uma espada. E ela vê que aquela era a espada do seu irmão. E ela percebe que tinha uma escritura nela. E na espada estava escrita que ele voltaria com certeza, dizendo para ela apenas esperar. Ela começa a chorar instantaneamente e fala que era do seu irmão. Ela abraça a espada, chorando. Enquanto isso, o Prota está correndo. E ele precisa de só mais 2 níveis para conseguir evoluir novamente. E ele teria certeza que iria se parecer com um humano. Depois de um tempo, o Prota estava correndo atrás de alguns monstros, chamados Bubblegears. Ele estava correndo atrás dele para matá-los, já que eles eram nível 14 e era mais facilmente de serem mortos. Ele começa a lançar ataque neles, ganhando vários XP, e finalizando com um lanchinho da tarde, obviamente. O Prota revela que eles não tinham gosto nada bom, dizendo que ele também cheirava um abafo de velha. Eu nunca cheirei, mas quem sabe, né? Ele explica a sensação de comê-los. Ele fala que os seus tentáculos são como borrachas, e a sua pele é dura como metal. E ele também fala que as suas entranhas são estranhas, parecendo podres. Mas ele fala que não morreria apenas por comer aqueles monstros, certo? E ele se pergunta se aqueles caras comem humanos também. Pois se eles comem humano, ele teoricamente estava comendo humanos. Ele também fala que não queria imaginar que seria o único a comer aqueles caras. E ele está pensando no quão rápido se tornou nível 18. E ele precisa de só mais 2 níveis. Ele também fala que além de ter se aproximado muito de humanos, passando de um esqueleto para um carniçal, que no caso é um ghoul. E ele está ansioso, pois ele poderia até mesmo entrar na cidade com a sua próxima evolução. Ele também está pensando que por mais que ele esteja perto de evoluir, e ele só precisa de 2 níveis para sua evolução, provavelmente ele está muito longe da sua próxima evolução, já que cada nível que passa fica mais difícil de subir. Além de que ele não pode esperar grandes level ups se não for lutar contra monstros mais fortes que ele. E ele também gostaria de evitar lutar contra algo e um ogro novamente. Aparentemente tem um monstro perto dele. Enquanto ele está comendo, ele fala que aquela não era a parte profunda da masmorra, onde ele encontrou o ogro, mas ele conseguiria caçar monstros mais fortes do que ele facilmente ali. De repente, algum objeto voa perto dele, e ele fala que aquilo passou perto. E ele percebe que foi algum monstro com um poder absurdo. Ele se pergunta em que nível aquele gárgula estava. Nível 21. Ele fica espantado, pois aquele nível era muito alto. Ele está se perguntando por que um monstro de nível 21 está ali, já que naquele local não existiria um monstro de nível 21. Aquele gárgula começa a canalizar um feitiço, jogando um tipo de bafo roxo na direção do Prota. O Prota acaba percebendo que queimava, então ele teria que ter cuidado. Além daquele gárgula ter uma espada. Ele tenta perfurar o Prota, mas o Prota consegue desviar da sua espada. Mas não é por isso que ele não foi atingido. O gárgula consegue causar um pequeno ferimento na sua bochecha. O Prota está lutando freneticamente, tentando desviar dos ataques, mas ele acaba sendo atingido pelo cotovelo do gárgula. E ele fala que desviou até da espada, mas aquele golpe de cotovelo foi inesperadamente forte demais. O Prota está pensando que ele cospe chamas para o cegar e voar até ele, por isso ele não consegue ouvir também. E ele está pensando que ele só conseguiu vencer o ogro porque a sua irmã lançou o feitiço retirando um dos seus braços. E com seu nível atual ele não teria chance de ganhar aquele gárgula.
E obviamente ele começa a correr dele, mas aquele Gárgula não quer deixá-lo fugir. Ele começa a correr atrás dele instantaneamente, e o Prota percebe que ele era muito rápido também. O Gárgula lança um ataque, mas o Prota consegue desviar, e ele aproveita a chance para dar um soco naquele Gárgula, mas ele percebe que o seu soco não deu sequer nenhum arranhão naquele Gárgula. O Gárgula ataca novamente, mas o Prota desvia, e ele percebe que ambas as suas habilidades são demais para ele. Ele não poderia lutar. Ele começa a correr, mas percebe que tem uma saída. Ele está em um penhasco. Ele teria que pensar alguma coisa rapidamente, pois aquele Gárgulas estava já preparando seu feitiço. Mas aparentemente aquele penhasco tinha algum tipo de efeito. Uma nuvem roxa vai em direção àquele monstro. O Prota está tampando seu nariz. Aquele monstro acaba caindo no penhasco, enquanto o Prota está segurando nas paredes, e aquele desviou do bafo dele. E vai aproveitar essa chance para matá-lo. Ele pula em cima dele para usar como amortecedor. E o Prota está falando que ele nunca seria capaz de encurralá-lo aí, já que ele conhece todo aquele território. E ele também complementa dizendo para não subestimá-lo alguém que mora ali. Ele acaba dando o último golpe no Gárgula após eles caírem no chão, conseguindo o matar. Ele acaba subindo para o nível 20. O Prota fala que não teria como vencer facilmente lutando. E aquela chance que ele teve do Gárgula cair foi perfeita. E agora ele chegou no nível 20, significando que ele iria evoluir. A janela aparece falando que ele atingiu o limite de nível, dizendo que a condição de evolução foi cumprida. E finalmente chegou a hora. Depois de muito tempo e muito esforço ele conseguiu matá-lo. E a primeira coisa que ele vai fazer depois de evoluir é verificar sua aparência, já que ele estava no rio. E ele está torcendo para virar mais humano, pois ele precisava disso. A evolução começa, ele foi evoluído para um transmorfo. O vídeo acabou, mas não se desanima. Deixa o like e comenta a parte 2 para eu fazer a próxima parte. E esse vídeo foi bem grande, então eu espero que vocês tenham realmente gostado. E até mais para o próximo recap.